Olá, meu nome é Fernanda Maria e nesse vídeo eu vou apresentar a parte do meu trabalho desenvolvido enquanto bolsista de iniciação científica e submetido no simpósio de integração acadêmica como resumo simples. Sou estudante de agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e o trabalho seguinte foi realizado nos laboratórios de cultura de tecidos vegetais e anatomia vegetal. O título do trabalho é a determinação do potencial morfogênico de explantes foliares imaturos de macaúba, Acrocomia aculeata, para a indução de calos embriogênicos. A macaúba é uma planta que possui alta produtividade, sendo capaz de produzir por cerca de 100 anos. Ela também é considerada a segunda planta oleaginosa mais produtiva, o que confere a ela um alto potencial na indústria de biodiesel, alimentícia e oleaginosa. Porém, ela é uma planta que ainda está em fase de domesticação. Por esse motivo, seus métodos de propagação não são tão eficientes na questão da produtividade. Hoje em dia, ela é propagada principalmente via sementes e alguns protocolos de embriogênese foram estabelecidos mais para gerar embriões zigóticos, o que confere aos pomares grande desuniformidade. Os objetivos gerais desse trabalho são estabelecer um protocolo de clonagem via embriogênese somática de genótipos elite de macaúba. A técnica de embriogênese somática tem como princípio a formação de embriões a partir de tecido somático. Esses embriões serão cultivados e darão origem a mudas de plantas com potencial produtivo já conhecido. Nesse método são avaliadas as etapas globular, cordiforme, torpedo e cotiledonar, associados à indução, multiplicação, maturação e, por fim, a germinação. E os objetivos específicos são determinar o potencial morfogênico desses explantes foliares dessas matrizes elites. Logo após chegar do campo, o material passou por um protocolo de desinfestação e foi inoculado em meio de cultura Y3 com a concentração de 630 micromolar de picloram. As culturas foram mantidas em salas de crescimento de 28 graus. Durante 4 meses, explantes foliares foram retirados do meio de cultura e fixados em FA 50% para que pudéssemos observar seus estádios de desenvolvimento. Após serem fixados, os materiais passaram por uma série etílica e foram incluídos em resina. Os cortes anatômicos foram feitos com o auxílio de um micrótomo rotativo de avanço automático. Para aumentar a intensidade e a durabilidade do contraste entre os tecidos, as lâminas foram coradas com corante metacromático azul de toluidina por 5 minutos e logo após enxaguados em água corrente por 2 minutos. Com o auxílio do fotomicroscópio, podemos perceber que o explante do dia 0 e de 30 dias não possuem grandes alterações conformacionais em suas estruturas. Centros meristemáticos são regiões de alta divisão celular, onde pode-se observar núcleo e nucleolo evidente. Outra característica evidente é que a formação dos centros meristemáticos está surgindo a partir de tecidos vasculares, como o xilema e o floema. A partir disso, nos meses seguintes, podemos observar o desenvolvimento desse calo até se soltar por completo do explante. Nos protocolos estabelecidos de embriogênese somática para outras culturas de palmáceas, características como globulosos, amarelados, brilhantes e com a superfície lisas são atribuídas aos calos embriogênicos. Comparando-se ao material in vitro, as fotos tiradas são de materiais com grande potencial embriogênico. Os calos apresentam maior evidência na região da nervura mediana. Outra questão a ser observada é que em volta desses centros meristemáticos muitas vezes tiveram a ocorrência de células hipertrofiadas de formato irregular. Apesar desse grande potencial, embriões somáticos não foram observados. Contudo, esse trabalho evidencia que novas análises para os processos de multiplicação e maturação precisam ser feitas, visto que foi uma análise do meio de indução, em que calos com 90 dias já apresentavam centros meristemáticos. Obrigado pela atenção.